fala também sobre o São Paulo colocando um ponto final nas especulações sobre Luciano no Vasco. Mais dinheiro pro Vasco da Gama. Últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre mais dinheiro pro Vasco, que aos pouquinhos vai se organizando de dentro para fora. E quem tem ajudado a garantir mais recursos é Gabriel Peck, joia revelada no clube e vendida pro Los Angeles Galaxy. O negócio lá atrás foi fechado em 10 milhões de dólares e ficou combinado que a cada gol do Peck com a camisa do Galaxy renderia 10 mil dólares. Pois bem, ele marcou mais 2 nos últimos 2 jogos da equipe, assegurando dessa maneira 32 gols marcados desde que foi contratado. Estamos falando de 320 mil dólares ou 1 milhão e 800 mil reais. Lembrando que essa bonificação só se encerra quando ele alcançar a marca de 50 gols pelo novo clube. Desde que foi contratado pelo Galaxy, Peck já disputou 70 jogos com 32 gols e 23 assistências, números bem interessantes. Na atual temporada, 39 jogos, 11 gols e 4 assistências. Muita gente já especulou o Peck jogando no futebol brasileiro. Posso assegurar que essa chance não existe. Hoje, a ideia dos representantes do atleta é de trocar os Estados Unidos pela Europa diante de alguma proposta interessante. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano, de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Boa noite, Nicola. Uma das melhores contratações do Vasco foi esse executivo de futebol. Você não acha? Acho. O Admar Lopes tem feito um trabalho bem legal à frente do Cruz Maltini. E olha que eu já gostava do trabalho do antecessor do Marcelo Santana. Além dos jogadores, é claro, deu uma arrumada legal. Grande abraço. Espírito Santo é muito Vasco. Tô com você nessa, acho que faz bastante sentido. Boa noite, Nicola. É verdade que o Luciano vai para o Vasco no próximo ano? Então, essa especulação surgiu no final de semana. O site O Terra, o site Terra, não é o Terra, não. O site Terra foi quem afirmou que existe o interesse. Indicação do Fernando Diniz, o Luciano e o Diniz já trabalharam juntos no São Paulo. É assim, cara, o Luciano tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26. Dá para dizer que ele já teve muito mais moral do que atualmente, não só com torcedores, mas também com dirigentes. E essa perda de popularidade do Luciano passa muito pelos gols desperdiçados, especialmente nos 2 jogos contra a LDU. Mas não acho que é uma operação simples tirá-lo do São Paulo, não. Quer ver? Ó, deixa eu até ver se o que o pessoal do São Paulo diz a esse respeito. Alguém do Vasco procurou vocês para falar do Luciano? Você acha? Mandei aqui. Vamos mandar essa, depois respondendo e a gente já manda uma próxima pergunta, tá? Os vascaínos reclamam do Pedrinho. Eu gostaria de ver ele no Timão. Parece ser uma pessoa honesta. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar da idoneidade do Pedrinho, tá bom? O Vasco Tiva perguntando sobre Luciano no Vasco. Eu cheguei a contar que foi um pedido do Diniz. Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para ver como é que o São Paulo vê a possibilidade de liberar o Luciano. O que foi publicado pelo site Terra é de que não há interesse em gastar uma grana, uma compensação financeira violenta para que o atleta seja contratado. São Paulo meio que precisaria
aceitar liberação do atleta sem grande compensação financeira, tá? 287, tia Leila pode ser investigada pela Polícia Federal. Isso pode interferir no aporte do Vasco. Matheus, existe muita investigação, muita crítica por conta de alguns movimentos feitos pela Crefisa, empresa da qual a Leila é dona, né? Ligadas a INSS, denúncias, suspeitas, enfim. Mas nada que interfira o empréstimo. O empréstimo da Leila ao Vasco já aconteceu. Os 80 milhões de reais, inclusive, já caíram, tá bom? Abri a live falando sobre a possibilidade de o Luciano virar reforço do Vasco, certo? Beleza. Aí falei que ia mandar mensagem para uma pessoa importante do São Paulo. Mandei para o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Júlio, alguém do Vasco procurou vocês para falar sobre o Luciano? Ninguém. Balela, tá? Então, afirmação do presidente do São Paulo, garantindo que não foi procurado pelo Vasco, e ao que parece também não há nenhuma intenção do São Paulo em negociá-lo. O Vasco já foi rebaixado, já perdeu o título brasileiro, já perdeu vaga na Libertadores, tudo por roubo a favor do Flamengo. Leandro Rezende, o Vasco está se reerguendo com solidez. É verdade, dentro de campo as coisas melhoraram com a chegada do Admar, reforços interessantes. Fora de campo, essa semana, uma notícia super importante, a confirmação, a aprovação da recuperação judicial, com 97,7% de aprovação. Isso vai permitir ao Vasco ter muito mais fôlego para pagamento das suas dívidas com os credores, e mais do que isso, o Vasco passa ao mercado, não a impressão, mas passa ao mercado a informação de que, agora não é mais arriscado comprar o Vasco, agora você tem muito mais tranquilidade, porque você sabe quanto deve, como é que paga, enfim. Eu acho que hoje está muito mais fácil vender a SAF do Vasco do que algum tempo atrás, tá bom? O Vasco perdeu o Brasileiro de 2011 graças aos roubos nos 2 jogos contra o Flamengo, e o árbitro assumiu que roubou os 2 jogos. Nicola, por que você tem raiva do Vasco? É para fazer média com a torcida do Flamengo? Super Choque, acho que você tá meio enganado. É assim, só torcer, eu só torço pra Portuguesa, tá? Até porque já me dá trabalho demais, mas depois da Portuguesa, o time que eu mais tenho simpatia é justamente o Vasco, por conta do fato de ser de um time de colônia portuguesa, assim como é a minha lusa, tá? Tá completamente enganado. O Ed Slan quer saber se o Vasco pode pintar na Libertadores. Precisaria melhorar, né? Não melhora não, mas precisaria continuar crescendo. Acho que essa é a expressão. O Vasco tem conseguido jogar melhor, o Vasco já emplacou 3 vitórias seguidas em casa, o Vasco foi muito competitivo contra o Flamengo, venceu o Cruzeiro com autoridade, mas precisaria manter esse nível de atuação. Eu acho que para o Vasco terminar entre os 10 primeiros e brigar por título de Copa do Brasil já seria uma baita temporada, tá bom? Roberto Dino, podem falar mal do Pedrinho como gestor do Vasco, o quanto quiserem, mas o cara tem culhão, peitou e está resolvendo com integridade e transparência. É correto afirmar isso, Nicola? É sim. A passos mais lentos do que o torcedor gostaria, mas é de se entender esses passos mais lentos, porque é um clube que tem muita dificuldade esportiva. Quando você tem dificuldade esportiva, os seus passos são menores. Correto sim, tá? Qual a possibilidade de a Crefisa comprar o Vasco? Lequinho, isso só seria real a partir de 28, assim que o mandato da Leila acabasse. Não dá nem para imaginar a possibilidade de a Leila comprar, ou de o marido dela comprar a SAF do Vasco enquanto ela for presidente. Isso tornaria a gestão dela no Palmeiras impossível, não teria possibilidade. Tá? E eu não acho que o Vasco vai esperar até 2028 para encontrar um novo dono.